Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Falando sobre Espiritismo. Hoje, com um dos temas mais intrigantes da existência: por que tememos tanto a morte? Tenho o prazer e o privilégio de contar com a presença dos nossos irmãos aqui, aos quais dirigirei algumas perguntas e tentando elucidar um dos maiores enigmas da existência. O que temos após a morte? O que acontece após morrermos? Por que tememos tanto a morte? Pois bem, começo com a minha pergunta, direcionada ao nosso irmão Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu irmão. Paulo, por que tememos tanto a morte? Eu imagino, meu irmão, que seja uma insegurança. Por maior que, mesmo que o irmão tenha um conhecimento do lado espiritual da vida, é sempre um retorno para a pátria espiritual, há sempre uma incógnita de como vai ser a transição, o que ele vai enfrentar, como que vai ser, como que os seus familiares, seus amigos vão ficar aqui no mundo material. Então, eu acho que o maior problema é uma insegurança de como que vai ser essa transição, como que vai continuar a vida material. Muito bem. Rui, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Na sua opinião, ter uma religião ajuda a não temer tanto a passagem do nosso corpo material para o plano espiritual? Meu irmão, ajuda muito, mas não é tudo. Porque mesmo que tenha religião, e se não tiver a fé, nada será para nosso futuro. Porque a fé enriquece você ter a certeza que existe um lado de lá. E é disso que nós precisamos muito. Ter o conhecimento ajuda muito, né? Mas não podemos esquecer que muitas vezes as coisas materiais nos emperram aqui na Terra e deixamos a fé de lado. Isso nos prejudica muito. Então, na sua opinião, apesar de ajudar o processo, não define. A fé independente da religião é mais importante do que propriamente seguir uma ou outra religião, seria isso? A fé é importante em todas, né? Em todas as religiões é importante você ter a fé no segmento da vida futura. Mas o conhecimento, sim, esse é importantíssimo, porque te dá a base da fé e você pode prosseguir com mais certeza. Embora ainda, volto a afirmar, as coisas materiais nos somam e tomam conta de nós muitas vezes. Uma das maiores diferenças religiosas que existe é para o que acontece após a nossa morte. Segundo o catolicismo, por exemplo, teremos uma vida eterna no céu, no inferno ou talvez um período em purgatório. Segundo os evangélicos, também, o que você faz em vida ecoa pela eternidade. Segundo o Espiritismo, você passa por momentos umbraulinos, aos quais repara, né, se arrepende e depois pode partir para a sua evolução em outras vidas. Independente de qual e aonde esteja a verdade, na sua opinião, Luiz, com tantas diferenças, isso talvez não seja o motivo da insegurança humana? Olá a todos. Eu creio que cada pessoa, conforme aquilo que crê, conforme o que aprende, conforme o que estuda, ela vai direcionar a sua vida, vai direcionar os passos da sua vida para aquilo que, para nós, né, ainda é um grande momento, que é a preocupação com a morte. A morte é inevitável, mas é logicamente que nós queremos o melhor para nós, até mesmo depois da morte. Esses momentos umbralinos, a preocupação com as penas, né, depois da morte, elas atingem o nosso âmago. Como foi dito, ter uma religião ajuda, mas não é tudo. Eu acho que o que ajuda mesmo a pessoa é seguir as leis de Deus e fazer, ter as suas atitudes de acordo com as leis de Deus. Nós aprendemos, isso é corrente aqui em nossa cultura, que alguma coisa existe depois da morte. No Espiritismo, nós temos a certeza da vida após a morte. Essa certeza da vida após a morte, ela deveria nos despreocupar com relação à morte,
Porque se nessa vida aqui nós temos condições de nos melhorarmos, é logicamente de se entender que após a morte nós também continuaremos com essas condições de nos melhorarmos. Daí a preocupação com a morte, ela não é assim racional. Nós devemos ter fé, crer em Deus que nos criou, nossa vida é eterna, e a partir daí procurar viver da melhor maneira possível. Obrigado. Jane, o que é mais amedrontador? Morrer ou não viver? Eu acredito que não viver, porque a morte é algo natural. Quando aceitamos a morte, que é algo que todos, de uma forma ou outra, em algum momento, a morte vai chegar para todos nós, e nos preocupamos em viver uma vida mais plena, conscientes no dia a dia, eu acredito que traz uma tranquilidade muito grande, porque enquanto nós continuamos sofrendo com medo da morte, esse medo acaba paralisando a vida. Passamos grande parte da nossa existência com medo da morte. Mas o que fazemos de fato, Paulo, para merecer um futuro melhor na erraticidade? O que nós temos que fazer, meu irmão, são as nossas reformas íntimas, praticar o amor, a caridade, ou seja, construir uma base baseada nos preceitos de Deus, nos mandamentos. Só assim teremos um futuro melhor. Se não prepararmos esse alicerce, com certeza repetiremos os mesmos erros, não daremos os passos em direção à nossa evolução. Muito bem. Independente do que iremos encontrar após a nossa morte, o que fazemos em vida é o que importa. O viver está no agora. O que iremos encontrar no amanhã, independente daquilo que será, dependerá dos passos e daquilo que consolidarmos neste momento. Então, que possamos praticar a caridade com amor, desprendimento e evoluir intelectualmente e moralmente. Muito obrigado a todos por terem a paciência de acompanhar mais um Falando sobre Espiritismo. Fiquem com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.